Hora de conversar com o Felipe Killing. Killing, enquanto ontem. Olha só, o Killing em mangas de camisa, quanto tempo, hein? Olha o calor chegando a Londres. Enquanto o Trump segurava aquele cardápio gigante lá, eu percebi, tem muito país no mundo que eu não conheço. E Hum. dois, esses países eram terríveis opressores da economia americana. Mas isso acabou, Killing. Essa festa acabou. Bom dia pra você, Killing. Tudo bom, Megari? Bom dia a você, bom dia a Sheila, a Bom Roberta e a dia, todos bom que nos dia. acompanham. Dia maravilhoso por aqui, Tá mesmo, aprazíveis hein? 17 graus. Para quem tem pouco, qualquer coisa já tá bom. Tô de camisa de manga curta. Bom, vamos começar pelas curiosidades, né? Porque eu também comecei a olhar a lista, 180 países. Bom, tem uma notícia que está repercutindo porque um dos países, aliás, uma ilha, né, inóspita, foi tarifado. As ilhas Heard and McDonald's, que tem só pinguins, não tem ser humano lá. O, Como que o- essa o ilha Trump achou inóspita que que tinha fica... hambúrguer lá. Exato, o comércio de gelo será afetado? O que que o pinguim vai exportar para os Estados Unidos? É uma ilha, na verdade é um arquipélago que fica entre Madagascar e Antártida. E aí falaram, pessoal, mas por que essa ilha foi tarifada? Aí o governo Trump disse, é porque faz parte da Austrália, né? A Austrália controla essa ilha desde 1949. Só que a Austrália também está sendo tarifada. Então não faz sentido algum essa ilha que ela é patrimônio da Unesco, não Deveria tem ser a ser mesma humano, tarifa da não tem. Austrália, é isso, É, né, Killing? é como se aparecesse na lista lá Fernando de Noronha, só que Fernando de Noronha tem pessoas, Uhum. né? E essa É, ilha não tem. exato. Aí eu comecei a olhar a lista, eu falei, Ilhas Cook também foi tarifada, né? Aí eu fui olhar a Ilhas Cook. Tem 14.800 habitantes. Fica ali perto da Nova Zelândia. E exportou para os Estados Unidos 439 mil dólares. Não representa nada e foi tarifada, né? Exportou papel higiênico, embalagem de remédios, semicondutores. É, Mônaco também foi Ah, tarifado. mas aí. Mônaco entra no guarda-chuva da França. Ah, mas Mônaco tem muita gente rica, tem que tarifar mesmo. Cheio de milionário Mas lá, cassino. mas não faz muito sentido. Saint-Martin também são países e regiões que quase não exportam ou estão no guarda-chuva de outro país, como a França, por exemplo. É, O Iêmen, é um dinheirico, né, que ele não precisava disso. Para não os Estados precisava. Unidos. Exato, o Iêmen, por exemplo, o Iêmen foi tarifado. O Iêmen exportou para os Estados Unidos menos de 9 milhões de dólares, mas comprou dos Estados Unidos 140 milhões. Então a balança comercial americana com o Iêmen é muito favorável, de 120 milhões de dólares, que também não significa nada para essa economia de 27 trilhões de dólares. Então, claro, você tem alguns países que foram mais afetados, né? Então você tem a China, a União Europeia reagindo, respondendo, prometendo é, responder e aplicar também tarifas contra produtos americanos e medidas contra gigantes de tecnologia, mas você tem algumas ilhas e regiões que são insignificantes e mesmo assim apareceram na lista de Donald Trump. E a repercussão aí no Reino Unido, hein, Kirian? O Reino Unido, eu juro, eu imaginei que o Reino Unido, Israel, países muito próximos dos Estados Unidos ficariam de fora, mas que nada, 10% para o Reino Unido, 17% para Israel. E a repercussão por aí? Os próximos não ficaram mesmo na lista, como a Rússia, que não está na lista, e perguntaram, mas e a Rússia não está do seu amigo Putin? Aí falaram, não, é que na verdade a Rússia está já sancionada por conta da guerra com a Ucrânia que está em guerra também apareceu na lista de 10%, mas para o Reino Unido até que ficou barato, 10%, mas a balança comercial para os Estados Unidos é favorável aos americanos. Mesmo assim, Reino Unido, Austrália apareceram aliados, né, porque deve para a Casa Branca, Washington também apareceram, mas é que eu acho que eles fizeram aquela coisa base para todo mundo, 10%, e a partir daí a gente vai aumentando dependendo das tarifas que esses países aplicam. Então, a China, por exemplo, agora tem uma tarifa total de 54%. O Vietnã também é uma tarifa altíssima. A União Europeia, uma tarifa de mais de 20%. E a Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, disse que vai ter retaliação. E aí você tem, né, o bloco europeu formado por 27 países, 400 milhões de habitantes, um pouquinho mais, e um PIB
da União Europeia é de 15 trilhões de dólares. É um PIB significativo, menor do que o dos Estados Unidos, mas bastante significativo. Então, tem cartas para jogar. Só que na União Europeia, você normalmente toma decisões após um voto único, né? Então, todo mundo tem que concordar. Alguns países sofrem mais, outros países sofrem menos, e é difícil você ter essa união, ainda mais com a Hungria, que é sempre o país que acaba votando contra, né, muitas medidas da União Europeia. Mas você tem, por exemplo, o Pedro Sánchez, o premier da Espanha, se pronunciando hoje, falando que os Estados Unidos voltaram ao século XIX, e a China, olha só que ironia, se colocando como o país que defende o livre mercado, o multilateralismo, sofrendo, claro, mas também tentando encontrar outros parceiros comerciais. Então a gente vê um ponto de ponta-cabeça. Ficou ruim a conexão com o Killing, mas ele já estava terminando e é curioso, né? A gente vê. Exato ali, o Lula não é um líder de centro-esquerda, de um partido de esquerda, está defendendo o livre comércio, a China defendendo o livre comércio, enquanto Donald Trump, o representante do capitalismo selvagem americano, está defendendo o tarifaço, indo contra tudo aquilo que os Estados Unidos pregaram desde o pós-guerra. É incrível, né? Esse mundo tá de cabeça para baixo. Agora é o seguinte, não é o caso do Brasil, mas há países que dependem quase que unicamente das exportações para os Estados Unidos. Não duvidem da capacidade de intimidação de Donald Trump. Ele ontem deixou a porta aberta para negociações. Ele não disse que essas tarifas são definitivas e imutáveis. Em certo momento ele disse lá, façam sua oferta. Então não duvidem que esses países eventualmente vão retirar a taxação de produtos americanos para evitar essa sobretaxação. E aí, nesses casos, nesses recortes, os Estados Unidos podem levar alguma vantagem. Agora, se levarem a cabo essas tarifas anunciadas ontem, a gente vai ver um colapso, não um colapso, não vou tão longe assim, mas um desequilíbrio mundial, né, com inflação, inclusive, para os americanos. A ver. Mas só um outro ponto, que tem gente aqui na Europa falando que dá para ver o copo meio cheio. Como muitos produtos não vão aos Estados Unidos porque irão perder competitividade, o mercado pode ser inundado por esses produtos e aí, lei de oferta e procura, muitas coisas podem ter uma redução de preço, pelo menos por aqui.